Aqui, gente, só para poder recapitular, como a gente viu na última aula, essa aqui é minha área de trabalho e eu quero estar criando uma pasta na minha área de trabalho. Lembra, a gente pode fazer de duas formas, tanto clicando com o botão direito em qualquer local que não tenha nenhuma imagem, nenhum arquivo, nenhuma música, vai ter a opção novo e a gente pode estar clicando em pasta. Caso a gente não queira estar fazendo dessa forma, a gente pode estar utilizando o atalho também, que é Shift Ctrl N, tá ok? A gente vai pressionar duas vezes, seguidamente, né? A gente vai pressionar o Shift, vai pressionar o Ctrl, que é o CTRL, e vai dar um toque no N. Ele vai criar uma nova pasta. Ficou azul, eu consigo estar digitando o nome que eu quiser para essa pasta, tá ok? Eu vou colocar o nome de aula. Prontinho, eu criei a minha pasta. Isso pelo atalho. Se fosse pelo mouse, mesma coisa. Botão direito, novo, pasta. Vou colocar aula 2. Bem simples, bem tranquilo. E se eu quiser deletar, apagar essa pasta, eu posso fazer de duas formas. Se eu não tiver certeza e queira estar recuperando depois essa pasta, a imagem, vídeo procedimento é o mesmo, eu posso clicar com o botão direito e clicar em excluir. Quando eu faço isso, a minha pasta, imagem, música, vídeo, o que for, ela vai para a lixeira. Então, indo para a lixeira, eu consigo estar recuperando, eu consigo estar restaurando. Já se eu fizesse o oposto, clicasse na pasta e apertasse Shift Delete, o Windows sempre vai me fazer essa pergunta, aliás. Tem certeza que deseja excluir permanentemente este arquivo? Por quê? Quando a gente aperta Shift mais Delete, depois de ter clicado numa imagem, vídeo, música, o que for, ele é excluído permanentemente. Como assim? A gente não consegue estar recuperando, restaurando. Eu vou cancelar aqui e vou apagar de forma normal. Botão direito, excluir. Ah, professor, consigo estar recuperando? Consegue. Esse é o mesmo procedimento se fosse uma imagem, um vídeo ou uma música. Eu vou clicar em lixeira, eu vou ver a minha pasta, vou dar um clique com o botão direito em cima dela e vou clicar em restaurar. Automaticamente ela sumiu daqui, mas se eu fechar a minha pasta, a pasta aula 2 voltou para a minha área de trabalho. Ou seja, toda a imagem, música, vídeo que eu excluí, eu não tenho certeza do que for, se eu quero ou não aquele arquivo, eu posso estar restaurando, tá bom? Eu vou usar agora o Shift Delete em cima dessa pasta. Shift mais Delete. Feito isso, já com a minha pasta aula criada, eu vou clicar nela duas vezes. Prontinho, eu estou dentro da minha pasta. Eu vou criar uma pasta, subpasta, aliás. Botão direito, novo, pasta. Essa pasta aqui eu vou colocar como nome de ADM, de administração. Eu vou criar uma outra pasta com o nome de Cont, de contabilidade. Vou vir aqui em nova pasta e vou criar mais outra MKT de marketing. Ou seja, dentro dessa subpasta, eu consigo estar organizando melhor os meus arquivos para poder inserir cada pasta de acordo com o seu nome, com o seu setor, digamos assim. Por exemplo, eu tenho uma empresa e dentro da minha pasta eu quero colocar só o que é do setor administrativo, só o que é do setor de contabilidade, de marketing, ou seja, eu consigo colocar só os meus arquivos
daquele setor ou relacionada a uma viagem, o que for, dentro de uma pasta. Esse tipo de organização é muito importante, tá bom? E o interessante, ó, se eu quiser selecionar tudo, todas as minhas imagens, as minhas pastas no caso, eu vou pressionar o Ctrl A. O Ctrl A, ele é o atalho para selecionar todos os meus arquivos, sejam eles imagens, vídeos, músicas, textos. Se eu clicar em qualquer local e dar Ctrl A, ele seleciona os meus arquivos, tá bom? Vou fechar aqui e vou deletar essa minha pasta também permanentemente com Shift mais Delete. Feito isso, a gente vai falar um pouquinho agora do computador, aliás. Eu vou abrir um slide para vocês poderem estar assistindo junto comigo. A gente vai falar um pouquinho de maneira mais técnica o que é o computador em si, quais são os tipos de computadores. É porque automaticamente quando a gente pensa em computador, a gente lembra muito do computador de mesa, que é o famoso desktop, que está até aqui no nosso lado direito do nosso PowerPoint. Mas tem outros tipos de computadores também. Tem o celular, é considerado até o micro-ondas ou até a nossa televisão, que é a Smart TV, ela também é considerada um computador. E aqui eu coloquei, ó, o computador é uma ferramenta, um computador é uma máquina capaz de variados tipos de tratamento automáticos de informações, processamentos e dados. Aqui a gente já está vendo a imagem de um notebook, que é outro tipo de computador também. A gente não ficar fixo com aquela ideia que o computador é só o computador desktop, que é o computador de mesa, e o notebook, tá ok? Ou seja, o computador pode possuir inúmeros atributos, dentre eles armazenamento de dados, processamento de dados, cálculo em grande escala, desenho industrial, tratamento de imagens gráficas, realidade virtual, entretenimento e cultura. Ou seja, o computador em si abre um leque muito grande de entretenimento e funcionalidades para a gente, digamos assim. E aqui nessa imagem, no slide seguinte, eu estou tratando de informar a vocês os tipos de computadores. Aí tem ali o computador de mesa, tem o notebook, tem o smartphone, tem o tablet. Eu não coloquei nessa imagem aqui, mas tem a Smart TV também. O próprio micro-ondas hoje em dia, pela tecnologia que muitos usam nele, pode ser considerado um computador bem básico também. Ou seja, tudo que a gente chama de smart, a gente também pode estar chamando de computador. Ou seja, Smart TV, que é televisão inteligente, na tradução, é um tipo de computador. Smartphone, que significa computador, significa celular inteligente, também é outro tipo de computador. Tá ok? E dentre essas informações, a gente tem informação também da área de trabalho do Windows. É, é sempre bom a gente ressaltar, a gente falar da importância da nossa área de trabalho. Ou seja, a área de trabalho, no caso do Windows, no próprio celular também, é a principal área do computador, que através dela a gente consegue ver nossos ícones, algumas imagens, alguns arquivos de texto, alguns ícones principais como lixeira, meu computador, esse computador, tá bom? E aqui eu coloquei uma explicaçãozinha. A área de trabalho do Windows é um elemento da interface do usuário que atua como um principal ponto de atividade, ou seja, a gente liga o computador, a gente já se depara com a área de trabalho. E através dela a gente consegue ver nossas pastas mais importantes ou as mais usuais que a gente costuma deixar na área de trabalho, alguns ícones também. Vocês podem ver que essa área de trabalho que eu estou usando como exemplo, ela está repleta de ícones, de imagens, de pastas também, tá ok? E aqui são os ícones. É uma coisa que a gente não pode deixar de falar, o que são os ícones. O que representa, digamos assim. Aqui eu coloquei que ícones são imagens pequenas que representam arquivos, pastas, programas e outros itens. Mas se a gente quiser também falar que o ícone em si, ele é um atalho para a gente estar iniciando
um programa, para a gente estar abrindo um documento, um arquivo no Excel, no Word, no PowerPoint, não estaria errado se a gente quisesse estar nomeando ou dando essa definição. Ou seja, tudo que a gente vê aqui, como a gente chama de ícone, é como se fosse um atalho para a gente poder iniciar de uma maneira mais rápida o Word, Excel, PowerPoint, abrir uma pasta ou um arquivo de imagem, de vídeo, tá ok? E o que a gente falou muito na primeira aula, do que é ou qual é a definição de sistema operacional. Sistema operacional, gente, é o conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivos de entrada e saída e dados da máquina e seus periféricos, sistemas que fazem a comunicação entre hardware e os demais softwares. Resumidamente falando, sistema operacional faz a comunicação entre o usuário e a interface, assim como o Android facilita o nosso uso do celular, do smartphone, digamos assim. Assim como quem tem o iOS faz a comunicação entre o seu celular, o sistema do seu celular faz uma comunicação, melhora o seu uso no seu smartphone, no caso do seu telefone, iPhone. Mesma coisa o sistema operacional do computador. Um Windows em si, ele é um dos sistemas operacionais. A gente conhece muito o Windows porque é um dos mais usados da Microsoft. Tem o Windows 10, que é o atual, já tem o Windows 11, teve o 8, 8.1, o 7, o 7, o Windows XP, assim como tem outros sistemas operacionais também. Tem o Linux, que é muito bem falado, muito bem visto. Tem o macOS também, que é o da Apple, que é outro sistema operacional. É só a gente lembrar do celular, porque por mais que sejam dispositivos muito diferentes, aliás, a questão do sistema operacional é bem parecida, porque assim como a gente tem o Android no celular, que é o mais usado, a gente tem o Windows. Assim como a gente tem o iOS no celular, que é um dos mais usados também, a gente tem o Linux nos computadores. Assim como a gente tem o Windows Phone em alguns celulares, a gente também tem o macOS nos computadores. E aquela perguntinha que a gente sempre vai se deparar, o que é hardware? O que é? Hardware, gente, são os componentes físicos de um computador, como o monitor, a placa-mãe, o disco rígido, que a gente chama de HD, o teclado, ou seja, é a parte tangível do computador. E ele é dividido entre dispositivos de entrada e de saída, componentes internos e dispositivos de armazenamento secundário. Ou seja, hardware no computador, como vocês podem ver um pouco acima a imagem, é a parte física do computador, é tudo que a gente consegue estar tocando. Aí ali em cima tem o HD, monitor, mouse, teclado, placa-mãe, processador, scanner, impressora, ou seja, a gente consegue estar tocando, a gente chama de hardware. Só que um pouco abaixo aqui no finalzinho do texto, vem falando sobre dispositivos de entrada e saída. O que acontece, gente? Dispositivos de entrada e de saída os dispositivos de entrada, aliás, é o dispositivo que a gente envia dados. A gente está enviando comandos. Mouse, teclado, são dispositivos que a gente está dando ordens, digamos assim, que a gente está dando comandos. Então, a gente chama de dispositivo de entrada. E dispositivos de saída são aqueles que a gente está recebendo dados, visualizando dados, imprimindo dados, ou seja, o monitor é um dispositivo de saída, a impressora em si também é um dispositivo de saída, o fone de ouvido também é um dispositivo de saída, tá bom? Quem quiser depois entrar mais a fundo, eu vou estar enviando esse slide tanto por e-mail como pelo Telegram, como de praxe também, tá bom? E a outra pergunta que a gente sempre vai estar reprisando, o que é software? Eu coloquei nesse slide que software é um conjunto de instruções dadas a um computador de modo que ele execute determinada. Na verdade, a gente pode simplificar isso falando que software é a parte lógica do computador, é a parte intangível, a parte que a gente não toca, ou seja, os programas do computador. Aí até ali eu coloquei um pouco acima da imagem, né, alguns exemplos de software. Os navegadores, que ali tem o Google Chrome, o Word, PowerPoint, Excel, os navegadores como o Google Chrome, como o Mozilla,
Todos esses são exemplos de software, tá bom? Que são os programas do computador. Ou, se vocês preferirem, são os aplicativos do computador. Tá ok? E já aqui para finalizar, a gente vem falando um pouquinho do Windows 10, né? Já chegou no mercado já tem um tempinho e, na verdade, é uma das versões mais usadas nos últimos anos em relação a outras versões da Microsoft. Óbvio que hoje em dia a gente já está começando a ouvir falar e está se aproximando da gente o Windows 11, mas o Windows 10 em si é um dos melhores Windows dos últimos anos porque ele é muito fácil, muito simples de tá mexendo, de estar utilizando. Né? Prontinho, gente. Esse aqui é um slide que a gente vai estar vendo, eu vou estar falando sobre os antivírus, né? A gente tem muito antivírus no mercado, tanto pago quanto gratuito, e a gente vai ver um pouquinho da diferença entre eles, ou entender um pouquinho melhor a finalidade, a função do antivírus, tá ok? Vamos lá, gente. O antivírus é um software que detecta e impede e atua na remoção de programas de software maliciosos como vírus, worms, são programas usados para combater e prevenir computadores e aparelhos de códigos ou vírus, a fim de dar mais segurança ao usuário. Ou seja, o antivírus é um software que combate a males, a ataques da internet. Depende da cobertura também. Muita gente fala da diferença entre o antivírus pago e o antivírus gratuito, digamos assim. A questão mesmo é a cobertura. O antivírus gratuito não é que ele seja uma coisa que vai te deixar vulnerável, muito pelo contrário, tem muito antivírus gratuito, o famoso 0800, que não deixam nada a desejar os antivírus pagos. A questão é a cobertura que um antivírus pago te oferece. Por exemplo, eu já vou mostrar para vocês, mas eu uso o Norton no meu computador. É um dos melhores antivírus pagos. Não, e não é caro. Eu tenho, por exemplo, a cobertura de e-mails. Se eu baixo um arquivo da internet, ele escaneia para mim antes de eu estar utilizando. Ele me avisa sobre só possíveis softwares maliciosos. Eu tenho a proteção 24 horas, que é a full time, né, que eu estou utilizando no meu computador. Ele faz o escaneamento completo com mais velocidade. Ele tem a proteção também que eu posso estender para o meu celular também. Ou seja, a cobertura do antivírus pago, ele é muito maior do que a gratuita. E algumas atualizações também, mais velocidade em alguns recursos. Tá ok? A gente vai estar falando agora um pouquinho também dos tipos de vírus. Tá ok? Os vírus de computador ganharam esse nome por causa da capacidade de infectar diversos arquivos em um computador. Eles propagam para outras máquinas quando os arquivos infectados são enviados por e-mails ou levados pelos próprios usuários em mídias físicas, como USB ou os antigos disquetes também. Isso acontece muito, por exemplo, eu tenho alguns alunos que têm empresas, que trabalham em empresas, que eles não autorizam os funcionários usarem dispositivos USB, com medo de infectar ou de alguém querer levar um vírus para a empresa. Até porque muitos dos vírus que a gente contrai, gente, a culpa é nossa. Em quase 100%. É a imagem que a gente baixa, o arquivo, o vídeo, o filme que a gente baixou de algum site da internet, que provavelmente veio acompanhado de algum software malicioso, de algum vírus, no caso. E aqui tem um tipo de vírus, que aqui é o adware. A gente vê muito o hardware hoje em dia naqueles anúncios que incomodam bastante, né? Aquele pop-up que abre nas páginas do nada para a gente no canto direito ou no canto esquerdo. A ideia dele é essa mesmo, da gente estar se interessando pelo anúncio e estar fazendo a compra, de estar entrando num site, e por aí vai.
É um dos mais vistos hoje em dia. E tem o Spyware também, que é um vírus completamente diferente dos outros, porque, como eu posso dizer, ele não dá muito sinal que está ali. Por isso que é muito bom a gente ter um antivírus potente para poder estar identificando. Ele é um antivírus, digamos assim, que ele tem só a função, a finalidade de estar fazendo a espionagem, digamos assim, de coletar nossos dados, as teclas que a gente digitou, que horas que a gente iniciou o nosso computador, o nosso notebook. Ele é um antivírus que vai fazer aquele passo a passo, que vai informar as teclas que a gente digitou, os sites que a gente entrou, as senhas que a gente colocou. Então, é um antivírus que é um vírus que vai coletar informações, digamos assim. E é muito usado pelos criminosos porque ele vai estar gravando as senhas que a gente coloca, principalmente em sites, em bancos, digamos assim. E é um dos mais perigosos também na atualidade. Já o ransomware infecta o seu computador, ou criptografa, digamos assim, dados silenciosos, como documentos pessoais ou fotos, e exige o resgate pela liberação. Ou seja, esse tipo de vírus, ele realmente vai bloquear, ele tem a intenção de fazer o bloqueio mesmo dos nossos arquivos, de imagens importantes, de arquivos importantes, tá ok? E por último, um dos mais famosos também, é o Cavalo de Troia, bem parecido com a própria história mesmo. A gente que está trazendo, como eu havia falado em alguns instantes, o vírus, o Cavalo de Troia no computador, como vírus de computador, é bem parecido com a história real mesmo. É um programa que a gente baixa, é um vídeo que a gente baixa em um site desconhecido, é uma música. Então, por isso que é muito importante a gente estar vendo também em que site a gente está baixando a música, o vídeo, o programa, tá bom? Que nem todo site é confiável, até porque é estranho um site liberar gratuitamente certos programas sem nenhum benefício próprio, digamos assim. Então, Cavalo de Troia é isso, é um vírus que vem acompanhado de um download principal, que geralmente é um filme, uma música, um vídeo. Até aí tudo bem?